Eu não queria estar falando isso aqui. Mas se eu não contar, ninguém mais vai contar. E alguém precisa saber. Meu nome é Lucas Tavares. Tenho 34 anos. Nasci e me criei em Parintins, no Amazonas. Minha família, a família da minha mãe, ela é daqui, das margens do rio. Cresci ouvindo histórias, claro. Todo mundo aqui cresce ouvindo. Mas tem diferença entre ouvir e ver. Entre acreditar por educação e acreditar porque não tem outra saída. Isso que vou contar aconteceu faz 3 meses. Começou antes, muito antes, mas o fim foi há 3 meses. E eu ainda sinto o cheiro daquilo. Ainda acordo de madrugada achando que estou ouvindo. Era sobre meu avô, seu Damião, o curandeiro. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Mas o que ele fez, o que ele concordou, isso nunca morreu. E agora está cobrando. Seu Damião era respeitado. Não era benzedor comum não, sabe? Ele curava mordida de cobra que os médicos já tinham desistido. Tirava quebranto, mal-olhado, espinhela caída. Teve gente que veio de Manaus só para consultar com ele. Minha avó, Dona Marieta, ela sempre ficava séria quando falavam nisso. Dizia que o dom dele não era dom, era acordo. Eu não entendia. Achava que era ciúme, coisa de mulher, sabe? Mas não era. Tudo começou a ficar estranho depois que minha tia Cléa morreu. Foi em junho. Ela estava bem, trabalhando normal na escola, dando aula para os meninos. Aí, num sábado, ela disse que ia tomar banho no igarapé, sozinha, coisa que ela nunca fazia, todo mundo estranhava já. Ela tinha medo de água funda desde criança. Acharam ela 3 dias depois, boiando, os olhos abertos, a boca cheia de lama, mas o corpo estava gelado demais, mesmo para quem ficou na água. E tinha uma coisa. Tinha marca de mão no tornozelo dela, mão grande, forte, com unha. Mas a unha era grossa demais, como se fosse de bicho. A polícia disse que foi afogamento acidental. Ninguém quis falar sobre a marca. 2 semanas depois foi meu primo Júnior. Ele era pescador. Conhecia o rio como a palma da mão. Saiu de madrugada, como sempre. O barco dele foi achado à deriva, motor desligado. Dentro tinha sangue. Muito sangue. Mas não acharam ele. Nem um pedaço. A rede estava rasgada, de dentro para fora, como se algo tivesse saído de dentro dela. Foi aí que minha mãe começou a falar. Ela me chamou uma noite, acendeu uma vela, fechou a porta e contou. Meu avô, quando era jovem, ele era pobre, muito pobre. A família passava fome. Ele pescava, mas o rio não dava. Plantava, mas a terra não rendia. E ele tinha 3 filhos pequenos. Minha mãe era a mais nova. Aí uma noite ele foi para o rio, pro fundo, onde o rio fica escuro mesmo de dia, onde ninguém vai. E ele chamou o caboclo d'água. Dizem que o caboclo é protetor das águas, mas protetor não é amigo, entende? Ele protege porque é dele, porque manda, e se você pedir algo para ele, ele atende, mas cobra, sempre cobra. Meu avô pediu sabedoria, pediu para saber curar, para ter respeito, para nunca mais passar necessidade. E o caboclo aceitou. Mas o preço era que na 3ª geração, quando o último neto do meu avô fizesse 34 anos, a família dele ia voltar para as águas, um por um, até não sobrar ninguém. Minha mãe chorou quando me contou, porque eu ia fazer 34 em agosto e já tinha começado. Eu não acreditei. Juro que não acreditei. Falei que era coincidência, que tia Cléa tinha se afogado, que o Júnior podia ter caído, sei lá. Mas ela pegou minha mão e disse, filho, não chega perto do rio, por favor. 3 dias depois, meu tio Raimundo sumiu. Ele morava longe do rio, longe, no centro da cidade. Acharam ele no quintal, dentro do poço. O poço estava seco há anos, mas quando acharam ele estava cheio de água barrenta. E ele estava lá no fundo, com o rosto para cima, olhos abertos e sorrindo. Foi quando eu vi a primeira vez. Era madrugada. Eu estava na casa da minha mãe. Não conseguia dormir. Fui até a cozinha tomar água. E aí eu olhei para a janela, para o quintal. Tinha alguém lá, parado, no escuro. Uma figura grande, muito grande, com os ombros largos, o corpo peludo, meio curvado, e os olhos
Os olhos brilhavam, azul, azul como água funda. E ele estava olhando para mim, direto para mim. Eu larguei o copo, ele caiu, quebrou. Quando eu olhei de novo, ele tinha dado um passo para frente, sem fazer barulho, só deslizou. E aí eu senti o cheiro, cheiro de lama, de rio, de coisa podre misturada com água parada. Entrou pela janela como se fosse vivo. Eu corri, tranquei a porta do quarto, fiquei lá tremendo até o sol nascer. Quando amanheceu eu fui olhar. O quintal estava molhado, completamente molhado, como se tivesse chovido. Mas não tinha chovido. E tinha pegadas, pegadas grandes, fundas, molhadas, indo até a janela da cozinha. E voltando para o rio. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Não podia só esperar. Então eu fui atrás da dona Francisca. Ela era parteira, rezadeira, mais velha que meu avô. Se alguém sabia de alguma coisa, era ela. Ela morava num casebre na beira do Macurane, um igarapé escuro. Quando eu cheguei, ela já estava me esperando, na porta, como se soubesse. Você é neto do Damião, ela disse. Não perguntou, afirmou, e me mandou entrar. Lá dentro cheirava a ervas, fumaça de tauari e vela. Ela me deu um chá amargo e ficou me olhando. Aqueles olhos brancos, cegos, mas que pareciam ver mais que os meus. O caboclo não esquece e não perdoa. Seu avô pediu, ele deu, agora é hora de receber de volta. Você é o último. Quando você for, a dívida acaba. Eu perguntei se tinha como quebrar, como desfazer. Ela balançou a cabeça. Só tem um jeito. Você tem que ir até ele, no lugar onde seu avô fez o trato, e oferecer outra coisa, algo que ele queira mais do que você. Eu não tinha nada, nada que valesse mais que minha vida, mas eu não podia fugir, não podia deixar minha mãe sozinha. Então eu decidi, eu ia. Fui de madrugada, sozinho. Peguei a canoa do meu primo, uma lanterna e fui. O lugar era longe, uma volta do rio que fica no meio da mata. Dizem que lá a água é tão funda que nunca ninguém achou o fundo. Quando eu cheguei, a lua estava cheia. A água estava parada, completamente parada, sem vento, sem inseto, sem som. E aí eu senti aquele cheiro de novo, lama, podre e algo mais, algo velho. Eu olhei para a água e vi bolhas, subindo devagar, grandes, como se algo enorme tivesse lá embaixo, respirando. Aí ele apareceu. Saiu da água sem fazer barulho, só emergiu, a cabeça primeiro, cabelo preto comprido, grudado na cara, depois os ombros, largos, cobertos de pelo molhado, escuro. E o corpo, grande, forte. A pele era azulada, como se fosse feita da própria água. E os olhos, Jesus Cristo, os olhos, brilhavam, azul vivo, como luz de LED, mas não era luz, era vida, coisa antiga, coisa que estava ali antes de qualquer um de nós. Ele me olhou e sorriu, mas não era sorriso de gente, era sorriso de quem sabe que já ganhou. Neto do Damião, finalmente. Ele falou. A voz saía de dentro da água, do ar, de todo lugar. Eu não conseguia me mexer. Seu avô me prometeu sangue, sangue de 3 gerações, e eu vou receber, começando por você. Eu tentei falar, tentei oferecer algo, mas não saía nada. Ele deu um passo. A água chegava até a cintura dele, mas ele andava como se fosse chão. As mãos eram grandes, com unhas grossas, escuras. Você vai voltar para casa, para o lugar de onde veio, água vira água. Foi quando eu ouvi uma voz cantando, uma cantiga antiga de ninar. E eu reconheci. Era minha avó, Dona Marieta. Ela apareceu na margem, usando o vestido branco que ela foi enterrada, o cabelo solto branco brilhando na lua. E ela estava sorrindo, mas era um sorriso triste. O caboclo olhou para ela e pela primeira vez ele pareceu surpreso. Damião era meu, o sangue dele era meu também, e eu nunca concordei com esse trato. Então, eu vim buscar o que é meu. Ela entrou na água, devagar, e o caboclo ficou parado, só observando. Você leva ele, ela disse, apontando para mim. Você vai ter que me levar também. E eu não vou quieta, eu vou gritar, vou arranhar, vou fazer você se lembrar que mortais também sabem lutar.
O caboclo olhou para mim, depois para ela, e então ele riu. Foi um som grave, fundo, que fez a água tremer. Marieta, você sempre foi teimosa. Seu marido me pediu sabedoria. Eu dei. Ele me prometeu sangue. Eu cobrei. Mas você não me deve nada. Mas se quer trocar, eu aceito. 3 vidas eu levei, 3 vidas faltam. Você paga por ele. E o trato acaba para sempre. Eu gritei para ela não fazer. Pulei da canoa, tentei nadar até ela, mas a água me segurou, como se tivesse mãos me puxando de volta. Minha avó olhou para mim e disse: eu já vivi, meu filho. Você ainda não. Vai, cuida da sua mãe e nunca mais volta aqui. E ela afundou. Ela e o caboclo, juntos. A água fechou sobre eles como uma boca. E tudo ficou quieto. Eu voltei, remando sem sentir os braços. Quando cheguei em casa, era quase dia. Minha mãe estava na porta. Ela olhou para mim e soube. Não teve mais mortes. Ninguém mais sumiu. Ninguém mais afogou. O rio voltou a ser só rio. Mas às vezes de madrugada, quando eu não consigo dormir, eu vou até a janela e olho para o escuro. E eu juro que às vezes eu vejo uma sombra, grande, parada, no meio da rua, com os olhos azuis, só olhando. Não sei se é ele, não sei se é minha cabeça, mas eu nunca mais cheguei perto do rio. Nunca mais. E você? Se alguém na sua família tem dom que ninguém explica, talento que veio do nada, sorte que não faz sentido, pergunta. Pergunta de onde veio, porque às vezes o preço não está na conta. Ainda. Às vezes o preço é para depois.